digníssimas autoridades presentes e representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos em doutrina espírita, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. A ciência e a tecnologia guindaram o homem e a mulher contemporâneos às estrelas. Fizeram que mergulhassem na intimidade da vida microscópica e compreendesse o milagre das micropartículas. A ciência médica vem prolongando a vilegiatura carnal do ser humano, oferecendo-lhe recursos terapêuticos dantes jamais sonhados. Cirurgia, transplante de órgãos, fecundação in vitro, oferecem ao ser humano da atualidade um admirável arsenal de conforto e de comodidade. A engenharia, nos seus mais variados aspectos, vem contribuindo para que o planeta, a cada vez, reescreva melhor a sua história. E as demais ciências vêm oferecendo os instrumentos hábeis para que a vida na Terra se torne cada vez mais agradável, mais compensadora. Nada obstante toda essa contribuição da ciência e da tecnologia, a criatura humana mata nas ruas das aldeias e das megalópolis, como ser primitivo de priscas eras. As problemáticas na área da conduta e da afetividade apresentam estatísticas alarmantes no que diz respeito à violência urbana, à violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra o cidadão. Apesar de nos encontrarmos aparentemente em paz, a Unesco anota que neste momento no globo terrestre existem 40 focos de belicosidade, seja na intimidade de cada nação ou em guerras não declaradas de uma nação contra outra, coroadas todas essas perturbações pelas guerras declaradas. Sociólogos, psicólogos, teólogos e estudiosos do comportamento interrogam: o que aconteceu com a criatura humana? Depois de o indivíduo conquistar o cosmo, ter ideia da grandeza universal e viajar pelo campo da energia, penetrando na intimidade dos genes organizadores da vida, depois que foi decodificado o genoma humano, porque o ser ainda é tão belicoso e apresenta-se tão infeliz? Os conflitos existenciais pairam sobre nós como a espada de Damocles, quase que tombando para ceifar-nos a existência, que deveria ser risonha, meiga e encantadora, e no entanto apresenta-se assinalada pela tragédia do cotidiano, pela falta do senso de humor dignificante, pela carência de exemplos que conduzam o homem e a mulher aos páramos da felicidade para a qual estão programados. O notável psicólogo e teólogo americano Dr. Rollo May estabelece que o ser contemporâneo perdeu o endereço de si mesmo.
A larga contribuição da ciência e da tecnologia não foi absorvida quanto devera, particularmente neste momento de comunicação virtual, em que a Terra se transformou na denominada aldeia global e as notícias viajam com a velocidade do pensamento, trazendo uma carga de informações maior do que a capacidade psicológica de digerir apresentada pela criatura humana, e inevitavelmente estabelece-se o caos. Na área dos distúrbios de conduta afetiva, a depressão atinge uma estatística aparvalhante. Asseveram os especialistas que, neste momento na Terra, existem 200 milhões de diagnosticados de depressão. E asseveram que se todos os hospitais oferecessem os leitos de que dispõem no planeta, esses seriam insuficientes para atender somente os portadores do transtorno depressivo. Ao lado dele, o transtorno grave do distúrbio do pânico, as enfermidades degenerativas, as manifestações psicóticas profundas através da esquizofrenia, do autismo, da hebefrenia, da paranoia, dando uma paisagem de quase terror. Somos inevitavelmente levados a concordar com o Dr. Roloney que o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. Mas não podemos olvidar que há 280 anos na Inglaterra, o admirável filósofo inglês Thomas Hardy asseverou que a criatura do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. 280 anos depois, verificamos que a Terra está invadida por doutrinas religiosas e vazia de sentimento de religiosidade. Por volta de 1900, Sigmund Freud apresentou uma obra notável, a qual deu o nome de Melancolia, para fazer uma análise do transtorno depressivo, que ele optava por chamar o distúrbio de melancolia, e asseverou que a criatura humana encontrava-se desequipada de valores éticos para enfrentar a luta do cotidiano. E hoje, os estudiosos da conduta asseveram que fatores sociológicos e psicológicos respondem por esses desaires, particularmente o medo, a ansiedade e a solidão. Somos na Terra de hoje 6 bilhões e 150 milhões de indivíduos. No entanto, nunca estivemos tão a sós como neste momento. A desconfiança, a incerteza, a perda da afetividade vem contribuindo a cada dia para que estejamos perto fisicamente e longe emocionalmente. Os jogos do prazer, a busca epicurista das sensações imediatas, estabeleceram como sendo metas de triunfo ter, para poder, para ser feliz, sem que apresentassem a contribuição valiosa de ser uma criatura integral, auto-iluminada, para poder discernir entre aquilo que pode e deve fazer em relação ao que deve e pode fazer. E por isso mesmo, os conflitos existenciais tomam conta da Terra. Além daqueles a que nos reportamos, a fuga psicológica para o alcoolismo, para a sexolatria,
para a drogadição, apresentam a paisagem de uma sociedade em desgaste, oferecendo manifestações extravagantes e esdrúxulas dos espetáculos sórdidos do desequilíbrio. E voltemos a interrogar por quê? Porque perdemos o endereço de Deus. E o endereço de Deus está dentro de nós. No ano 2004, o notável geneta do comportamento, o Dr. Jim Hammer, apresentou nos Estados Unidos uma obra, resultado de um largo estudo genético por ele e por uma equipe internacional multidisciplinar realizada nos últimos 15 anos. O resultado da investigação do Dr. Jim Hammer é para dizer que Deus está íncito em nós, conforme fala a filosofia platônica, o eidos, o nosso Deus interno, conforme assevera a doutrina hinduísta, da chama divina que crepita no âmago da criatura humana. De acordo com as tradições mais longas do cristianismo, na voz do apóstolo Paulo, o Cristo interno. Essas colocações, ora filosóficas, ora teológicas, passam, a partir do Dr. Jim Hammer, a ter um caráter científico, porque foi possível, depois da decodificação do genoma humano, constatar que nós somos possuidores do gene de Deus. Esse gene é responsável pela nossa crença espontânea, natural, na causa cáusica do universo, não importando o nome que se lhe atribua. Natureza ou eidos. A proposta de Jesus como Pai, ou a tese de Baruch Spinoza, Naturas Naturans, é secundária a denominação que se lhe dê, mas a criatura humana, que é gerada por Deus, traz no seu âmago, na condição da sua própria gênese, a divina presença, sendo que a religião, no entanto, é resultado dos fatores mesológicos, educacionais, sociais, econômicos e de conduta. Isso nos leva a recordar que por volta de 1995, na Universidade de Los Angeles, o notável neurocientista canadense, o Dr. Michael Persinger, realizando escaneamento topográfico do cérebro de pacientes e fazendo a emissão de pósitrons, conseguiu detectar uma área de luz no cérebro humano. Fascinado pela descoberta, ele convidou o neurocirurgião, o notável Dr. Vilayanu Ramachandra, para que observasse essa reação cerebral. E o eminente investigador foi tomado de uma grande surpresa quando, durante os escaneamentos topográficos do cérebro, ao pronunciar o nome de Deus, essa luminescência tornava-se muito mais esplendorosa, mesmo que o nome de Deus fosse pronunciado no idioma ou no dialeto que o paciente não conhecia. Se fosse anunciado um outro qualquer substantivo, o cérebro não reagia de maneira nenhuma. Como efeito, o Dr. Ramachandran começou a denominar essa área de ponto de Deus que nós temos em nosso cérebro, onde estaria situado o ser espiritual que somos. À medida que a ideia se propagou, a notável física quântica doutora Dana Zohar, mestra,
que leciona na Universidade de Oxford, resolveu examinar a problemática e logo depois, verificando o resultado positivo da presença de Deus em nós, denominou essa área como sendo aquela que localiza o espírito da matéria e passou a propor uma outra inteligência, ademais daquelas já conhecidas, a inteligência intelectiva do tradicional QI, a inteligência emocional do que é para a spiritual intelligence, a inteligência espiritual, o QS, na sigla de língua inglesa, e estabeleceu que nessa área exatamente estaria vinculado o espírito à matéria, demonstrando cientificamente que a matéria não é a responsável pelo pensamento. O cérebro é o computador que decodifica a inteligência, o pensamento, a consciência, o sentimento, que são propriedades do ser espiritual. E essa proposta da doutora Dana Zohar veio naturalmente confirmar as tradições dos antigos xamãs, dos grandes profetas da Índia, quando estabeleceram que o ser espiritual estaria vinculado à matéria através de 7 fulcros, os chakras, os centros de força, sendo mais importante o chakra coronário, que seria semelhante a um lótus de 1000 pétalas. À medida que o ser se direciona para Deus, essas antenas psíquicas abrem-se para sincronizar com as forças cósmicas de onde procede o ser. É fascinante notar que o espírito André Luiz, através da mediunidade missionária do apóstolo Francisco Cândido Xavier, desencarnado há pouco, já assevera na sua obra Missionários da Luz, que a nossa glândula pineal, exatamente localizada no que hoje a doutora Dana Zohar denomina inteligência espiritual, no chakra coronário da Índia, depois de exercer as suas funções fisiológicas, manter o controle da sexualidade, encarregar-se da pigmentação, experimentam a mutação de natureza energética para transformar-se numa glândula que emite hormônios e vibrações características da paranormalidade. Essa proposta de André Luiz, hoje desdobrada pelos eminentes estudiosos das sociedades médico-espíritas no Brasil, capitaneados alguns desses estudiosos pelo Dr. Sérgio Felipe, constatam que a glândula pineal continua com uma função de natureza transcendente, depois daquela de natureza fisiológica, encarregando-se da nossa vida mediúnica e demonstrando cientificamente a fisiologia da mediunidade. Então temos em nós a presença de Deus, e torna-se necessário que façamos uma busca interior para podermos dispor de instrumentos que nos conduzam ao enfrentamento dos nossos conflitos existenciais. O espírito Joana de Ângeles, analisando a problemática dos conflitos de natureza existencial, apoia a proposta da ciência médica na área das doutrinas psicológicas, quando diz que eles têm uma psicogênese de natureza interna ou endógena, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas,
as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas, mas também aquela psicogênese de natureza externa ou exógena, os fatores psicossociais, socioeconômicos, as perdas que Freud denominava responsáveis por muitos transtornos de conduta, particularmente na depressão, a perda do emprego, a perda de um relacionamento, a perda de uma importância, a perda de um objeto de estimação, a perda de um ser querido pela morte. E não concordamos com Freud nesse detalhe, porque não perdemos pessoas. Pessoas morrem, desencarnam, falecem. Habitualmente, essa noção de perda, no sentido de desaparecimento, está tão embutida em nós, que no atavismo, quando desencarna alguém, do nosso relacionamento ou não, costumamos usar o verbo perder. Não poucas vezes pessoas me dizem: seu Divaldo, eu perdi um filho. E eu pergunto jovialmente: aonde? Não, ele morreu. Eu digo: então é outra coisa. Perdem-se guarda-chuvas, perdem-se bolsas, objetos. Pessoas desencarnam, porque há em nós um mecanismo inconsciente para negar a morte, para nos não referirmos à realidade da morte como que, postergando esse fenômeno, ele não acontecesse. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, que fundou a ciência da tanatologia e estudou a morte de pacientes terminais por mais de 40 anos, deixando-nos um legado notável a respeito da sobrevivência, na condição de psiquiatra que era materialista, diante de cujos fenômenos da imortalidade ela mudou de opinião, deixando obras fantásticas a respeito da sobrevivência. Dizia que a cultura moderna detesta a morte, e a melhor maneira que tem para poder fugir da morte é negá-la, olvidando-se de que em cada minuto de vida biológica de um ser humano morrem, cada segundo, morrem 30 milhões de hemácias. O fenômeno da morte é tão natural porque é um fenômeno de renascer. Em cada 15 minutos, uma sétima parte do nosso corpo cede lugar a células novas. E em cada 7 anos aproximadamente, nosso organismo é inteiramente novo, com exceção dos neurônios cerebrais, que segundo as academias tradicionais não se renovam. Quando morrem, não são substituídos. Equivale dizer que uma pessoa de 70 anos já teve 10 corpos e não notou. Graças a essas naturais transformações, até o momento quando advém a morte do tronco encefálico, a morte biológica que não encerra a vida, abrindo a porta do mundo espiritual para a imortalidade. Dessa forma, essa maneira de postergar a morte e de negá-la leva-nos a graves conflitos existenciais, porque estabelece um medo patológico. Joana de Ângeles, examinando a questão, diz que o nosso medo está centrado na herança atávica do homem primitivo, quando enfrentava as forças desgovernadas da natureza. A sua primeira emoção foi de medo, diante do caos que ele não sabia entender. E Joana de Ângeles diz que o nosso medo está relacionado a outros medos da mesma gênese. O medo da morte apresenta-se agora em 5 outros tipos de medo. O medo da velhice, porque a velhice coloca-nos muito próximos da morte. Então temos medo de envelhecer, ou detestamos o envelhecer, porque isto significa que vamos morrer logo, o que não é verdade.
A ciência médica prolongou-nos a vida. Eu, por exemplo, aos 79 anos de idade, sinto-me sou perfeitamente jovem, porque temos a idade dos nossos ideais. Mas nós, na velhice, passamos a ter medo da morte, porque a morte está próxima. E os natimortos? E aqueles que morrem na infância, na juventude, na idade adulta? Hoje, no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, morre-se quase muito mais de balas perdidas do que de enfermidades nos hospitais. Então, a velhice não pode ser uma síndrome de morte próxima, embora biologicamente seja natural. O segundo medo é o medo da doença, porque o indivíduo doente logo vai morrer, o que tampouco é verdade. Eu conheço doentes que conseguiram matar a família inteira. Há doentes que não morrem nunca. Os saudáveis preocupam-se e eles vão enterrando-os todos e ficam com a herança para manter a sua doença. Então nós temos o medo da doença, porque isso significa que a morte está próxima, o que também, repetimos, não é verdade. O terceiro medo é o da pobreza, porque o indivíduo pobre não tem dinheiro para comprar remédio para quando ficar rico. E qual é o indivíduo pobre que necessita de comprar remédio com os excelentes serviços do SUS? Então não deveríamos ter a preocupação em ser pobres, porque a enfermidade nos iria ceifar a vida mais rapidamente. O quarto medo é o medo da morte de um ser querido. Todos nos preocupamos com isto. E muitas vezes em nossas reflexões interiores dizemos: prefiro eu partir ao ser a quem amo, a quem dedico a minha vida. Mas as inexoráveis leis imortais estabelecem muitas vezes diferente, arrebatando o ser querido para a prova de quem fica e libertação de quem parte. E o medo final é o medo da opinião alheia. Temos um respeito mórbido pela opinião alheia, mesmo que essa opinião tenha o valor que lhe atribuímos. Para que possamos superar esses 5 tipos de medo, a crença na imortalidade da alma liberta-nos. Mas existem os medos de natureza fóbica, aqueles que são remanescentes de encarnações transatas ou de reencarnações anteriores, ou da nossa infância, de uma educação mal elaborada, de um convívio social pernicioso, que criou imagens negativas em nosso inconsciente e aparvalham-nos. Esses medos estão ligados, de certo modo, à culpa. Somos uma sociedade marcada pela culpa. Ontologicamente, é a culpa do erro de Eva. As religiões inculcaram-nos a culpa de que nós somos miseráveis descendentes de Adão. E mesmo na ciência médica, o inesquecível médico grego Galeno, quando falava dos humores, dizia que a bilis negra era uma herança do delito de Adão, quando anuiu com o desequilíbrio de Eva. Hoje a paleontologia, a antropologia demonstram-nos a nossa história ancestral. Através dos fósseis podemos acompanhar a vida desde os seus primórdios há 2 bilhões de anos, na intimidade das águas salgadas dos oceanos, até o momento do homem do período carbonífero, de Neandertal, da raça de Grimaldi, de Cro-Magnon, o Homo sapiens e hoje o Homo virtualis. Podemos acompanhar, e não há por que temos a culpa da leviandade mitológica de Eva, mas temos.
E as mulheres, na grande maioria, carregam essa culpa no que diz respeito à vivência da sua sexualidade como imunda, como pecadora. Então necessitamos de uma revisão de natureza psicológico-histórica, acabando com a culpa, como propõe o Espírito Joana de Ângeles. Não somos culpados, porque o culpado deve ser punido. Somos responsáveis. Responsáveis pelos bons momentos da vida, pelo êxito, responsáveis pelos momentos infelizes, pelas ocorrências negativas e perturbadoras, devendo naturalmente reparar os nossos equívocos através da nossa recuperação moral. Vem a doutrina espírita e nos oferece a reencarnação. Através da reencarnação possuímos a metodologia pedagógica da dignificação da criatura humana. Somos o somatório das nossas experiências anteriores. Seremos o resultado das nossas experiências atuais. Felicidade desdita, pois, dependem de nós. A divindade estabeleceu-nos uma meta, um determinismo, um destino, a felicidade. Atingir essa meta é resultado do nosso livre-arbítrio, da nossa opção. E é exatamente essa opção, eleger o que devemos e podemos fazer, em detrimento daquilo que não devemos fazer, significa a identificação dos objetivos da vida. O Espiritismo, pois, vem com os alicerces da ciência contemporânea oferecer um grande contributo para o homem e a mulher contemporâneos libertar-se da culpa e dos conflitos existenciais, fundamentando a sua tese na pluralidade das existências físicas. O Espiritismo advoga que estamos na Terra não para sofrer, mas para desenvolver esse Deus interno. A finalidade da reencarnação é fazer que desabrochem os dons divinos que dormem em nós. Qual ocorre com a semente que, para desenvolver a árvore que lhe dorme íncita ou ser vegetal, necessita dos fatores mesológicos do solo, do adubo, do aquecimento do sol, de tudo aquilo que lhe ajuda o desenvolvimento para repetir a espécie da qual se originou. A reencarnação propicia-nos a evolução desse sentimento divino, e para podermos lográ-lo é necessário que paremos um pouco nessa rápida jornada da busca de coisa nenhuma, de valores que acumulemos e que os não podemos reter, para buscarmos, como disse Jesus, uma só coisa te é importante. Disse ele ao jovem rico, que lhe perguntou o que seria necessário para entrar no reino dos céus: vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, vem, segue-me. A doutrina espírita hoje interpreta essa doação aos pobres não somente de valores materiais, mas os pobres de valores éticos, de valores morais, aos pobres de dignidade. Vendermos essas coisas que nos perturbam e transformarmos em sementes de luz para tornar a terra menos sombria e as criaturas menos ignorantes das verdades espirituais. Chegou o grande momento da libertação. Jesus havia prometido que mandaria alguém continuar-lhe a obra. Ele rogaria a Deus para que enviasse o Consolador. E eis que o Consolador chegou, através das vozes dos céus que arrebentaram as sepulturas e puseram-se a gritar que a vida continua. A morte é somente um engodo dos nossos parcos sentidos. Graças à mediunidade que não o comprova,
através das mais várias expressões, na sua multiplicidade de fenômenos, até as nossas experiências individuais, através da meditação, através da oração, por intermédio das reflexões profundas, nós temos essa certeza da imortalidade. Então passamos a fazer uma reflexão interior e perguntamos-nos: o que é de mais importante? Qual é realmente a finalidade da vida? Porque todos aqueles que temos as metas imediatas, materiais, ao lográ-las, experimentamos o vazio existencial. Quantas vezes lemos ou acompanhamos na mídia o suicídio espetacular de personalidades célebres, que possuem tudo, mas que não têm nada, que se suicidam dizendo: a vida para mim não tem sentido, nem sequer tem amor. Por quantos poderosos raramente fazem-se amados, quase sempre são detestados, e aqueles corifeus que os cercam na bajulação, ali se encontram para receber as migalhas que lhes caem das mesas fartas, e que os abandonam no primeiro momento de declínio ou de dificuldade. Então vem a proposta de Jesus para que nos amemos uns aos outros, respeitando-nos, amando-nos como somos e não através daquilo que temos. Que valorizemos o amor na intimidade do nosso lar, começando pelo amor aos nossos pais, na condição de filhos, mesmo que sejam alguns indignos de receber esse amor. Buda costumava dizer: ama a tua mãe, ama em todas as criaturas a tua própria mãe, mesmo que ela não mereça o teu amor. O fato de haver te oferecido a oportunidade de estar na terra credencia-lhe a receber o teu amor. Ama. A proposta de Buda é perfeitamente viável no Evangelho de Jesus e hoje, nas tarefas terapêuticas. O doutor Jim Hammer, já referido, assevera que o amor é o único elixir de longa vida para proporcionar bem-estar à criatura humana. No câncer, nas cardiopatias, em determinadas enfermidades dilaceradoras, quando se ama, se produzem no organismo reações típicas de monoaminas, particularmente a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, que nos deu vitalidade e alegria de viver, contribuindo para a nossa saúde. 2 físicos quânticos da Universidade Harvard, que não tem nenhuma vinculação filosófica religiosa com nenhuma doutrina, constataram, analisando os nossos neurônios cerebrais, que toda vez quando nós amamos, perdoamos, somos cordiais, sorrimos, o cérebro produz neuropeptídeos, que são substâncias aminoácidas que respondem pela nossa vida praticamente. Esses neuropeptídeos podem ser considerados como fótons, e como os fótons têm o poder de aglutinar as moléculas, essa substância energética é absorvida pelo sistema nervoso central, que a transfere para as glândulas endócrinas, que as repassa para o sistema imunológico, e nós temos saúde. As pessoas que amam não adoecem, têm doenças. A doença é transitória, não se tornam doentes. A doença é um acidente no trânsito que logo vai superada. Mas dizem os mesmos investigadores, doutores David Bohm e Stewart Wolf, quando nós odiamos, quando temos ciúmes, quando guardamos mágoas, quando desejamos o mal do próximo,
esses mesmos neurônios produzem uma substância semelhante ao elétron. Como o elétron tem o poder de dispersar as moléculas, essa energia é absorvida pelo sistema nervoso central, que as transfere as energias para o sistema endocrínico, que passam para o imunológico e nós ficamos doentes. A melhor terapêutica preventiva é o ato de amar. A melhor terapêutica curadora é o próprio amor. Então eles propuseram uma ciência, a psiconeuroendocrinoimunologia, através da qual o indivíduo pode estar perfeitamente feliz, ser portador de uma saúde integral, não obstante os episódios de doença que fazem parte do desgaste orgânico. Vemos a ciência apoiar o Evangelho, a investigação científica corroborar a palavra de Jesus há 2000 anos, quando nos disse que o mandamento maior era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Poderíamos colocar na ordem inversa, na atualidade, alto amor, porque aquele que se não ama, a ninguém ama. É necessário que nos amemos, que nos respeitemos, que não façamos às ocultas aquilo que não temos coragem de fazer às claras, que mantenhamos uma ética de conduta pessoal, interna, individual. Esse alto amor leva-nos a zelar pelo corpo, que anteriormente era motivo de escárnio da mística medieval, preservar o corpo, que é um instrumento da nossa vida espiritual, mantê-lo, trabalhar para ter uma vida digna, conseguir recursos para manter o nível social, para fomentar o progresso, é alto amor, sem apego, ter sem pertencer, ser aquele que possui e não possuidor possuído pela posse dominadora. A proposta do alto amor tem um significado profundo. Quantos estão atormentados na depressão por desamor, por autoculpa, por autoflagelação? Apresenta uma persona, a aparência jovial, mas o self, o ser interno, o espírito, é amargurado, não se quer, detesta-se. Teremos que fazer uma inversão, amar-nos a nós mesmos. Eu estou vivo, que bênção! Aprendi com os espíritos, diariamente saudar o sol quando desperto, ou saudar a neblina, ou saudar a vida em qualquer aspecto da quadra em que eu esteja. Eu digo, meu Deus, que bênção! Estou vivo na carne, porque mesmo sem ela eu continuarei vivo. E tenho alegria porque posso hoje reparar os erros que cometi ontem e prosseguir nos acertos que logrei anteriormente. Isso é uma forma de alto amor. E no momento do repouso dizer, Deus meu, vou mergulhar no sono fisiológico e não sei se recobrarei a consciência da carne amanhã. Então entrego-me às tuas mãos, que sempre me dirigem, e viajo nas asas do sonho na direção da imortalidade, porque nesse período voltamos à pátria espiritual em desdobramento parcial da personalidade. Então o alto amor vai fazer que nós nos respeitemos, nos estimemos, não nos entreguemos ao desalento, ao desconforto moral, não nos autossupliciemos. Tenho vários amigos, é natural numa vida longa, e alguns pessimistas crônicos que adoram ser infelizes. Sempre me dizem, Divaldo, você tem uma vida regalada, você não sofre nada. Eu digo, de fato, a começar pela minha aposentadoria, eu sou aposentado do INSS, já é uma felicidade. Depois de 35 anos de labores, então eu sou um aposentado, mais uma vítima, graças a Deus, porque poderia ser eu o algoz. E esses amigos sempre me dizem,
sempre que eu tenho qualquer coisa, uma outra má me acontece. E uma amiga me dizia, eu não rio nunca. E por que não? Porque sempre que eu sorrio, logo depois me acontece uma desgraça. Eu disse-lhe, sorria. E quando a desgraça chegar, fique desgraçada. Cada coisa no seu devido momento. Por que deixar de sorrir para que não venha a desgraça? Ela vem, está a caminho. Então viva intensamente cada momento da sua vida. Regra número 1 de felicidade. Uma outra amiga, quando eu exercia a função autárquica num velho Instituto de Previdência, chegava até mim diariamente com aquele semblante de quarta-feira de cinzas, o cabelo partido ao meio, pálida, sem pintura, e me perguntava com uma voz patética, Divaldo, como é que eu estou hoje? Eu é que sabia como é que ela estava. Eu sorria jovial e dizia-lhe, mas está ótima. Sabe que esse penteado cai-lhe muito bem. Eu, se fosse você, colocaria um pouquinho de rouge. Imagine quantos anos tem isso. Um pouquinho de rouge, de batom, e ficava mais alegre. Não, você não sabe a minha vida. E eu me impus a tarefa de arrancá-la daquele labor de autopunição. Diariamente ela perguntava e eu assessorava com boas palavras. Mas um dia eu também não estava bem. Aconteceu, ela chegou-se até mim e perguntou, Divaldo, como estou hoje? Péssima. Horrorosa. Como é que você pode achar namorado com uma cara desta? Pelo amor de Deus. Ela disse, nossa, você está pior do que eu. Ficou boa. Nunca mais ela me perguntou. Foi um tratamento cirúrgico. Vamos mudar a nossa atitude de autopiedade. Nós não merecemos compaixão, nós merecemos amor. Estamos na terra para amar e para ser amados. Nada de carregarmos a cruz invisível da infelicidade. Aprendemos a encontrar felicidade nas primeiras coisas, em um raio de sol, no desabrochar de uma flor, no sorriso de uma criança, na experiência da senectude, na alegria da vida que és tua. E a vida muda-se. Depois deste alto amor, nós passamos a amar o próximo. E por quê? Porque compreendemos que o próximo tem os mesmos problemas nossos, que ele é uma cópia mais ou menos parecida daquilo que a nossa vida se transformou. Teremos facilidade de desculpá-lo, porque se nós nos encontramos em erro a cada momento, por que esperamos que ele também não tenha os seus erros? Se ele não gosta de nós, compreendamos, porque nós também não gostamos de muita gente. Quanta gente nos é antipática. É natural que sejamos antipáticos a alguém. No ano passado, um amigo por quem eu tinha certo respeito, por fim teve uma catarse comigo. E me disse, Divaldo, eu vou te confessar, eu não vou com a tua cara. Eu tomei um choque, mas sorri e disse, olha, você vai me perdoar, é a única que eu tenho. Não posso fazer nada. Ele, tomado de surpresa, me interrogou. Você não está aborrecido? Não. Você não gosta da minha cara, mas eu gosto, eu a vejo há 78 anos, claro que eu terminei gostando. Mas Divaldo, pois agora eu estou gostando. Viu quanto foi boa solteiressa? Porque se eu tivesse mudado, você não ia gostar da cara nova. Deus meu, nós lutamos com tantos psicopatas de boa aparência, então eu o tolerei, porque aqui para nós em segredo eu também não ia muito com a cara dele. Só que eu o tratava bem, com cidadania, com jovialidade. E sabendo que ele não era simpatizante da minha cara, eu entendi e passei a gostar dele. É o mundo dos contrastes. Nós passamos a amar o nosso próximo e por consequência amaremos a Deus. A psicologia de Jesus é tão notável que ele disse, se vós não amardes ao que vedes, como amareis a meu Pai a quem nunca vistes? Como podemos amar a um conceito de natureza universal, total, nós que não compreendemos os limites, nem as questões parciais?
Como amar a Deus, abstrato, entre aspas, este notável oceano de energia, se não somos capazes de amar o nosso próximo? Então a grande receita contra conflitos existenciais é começarmos pelo alto amor, não tendo piedade de nós, nem admitindo que tenham piedade de nós. Despertemos esse sentimento de proporcionar a todos algo de bom. Joana de Ângeles Espírito disse: meu filho, nunca deixes que ninguém saia da tua companhia sem levar algo de bom que tu possas oferecer. E se nada tiveres de momento, um sorriso, uma palavra gentil, um aperto de mão. Certo dia recebi uma lição no Rio de Janeiro que me despertou para detalhes da vida. Tratava-se de uma solenidade após a qual eu estava autografando livros e havia uma fila intermina. Eu houvera chegado 2 horas antes para oferecer a conferência, já estava atendendo a fila 3 horas, e então perguntei de uma maneira cifrada ao dos meus amigos: qual é o ritmo da música? Ele disse: olha, Divaldo, compasso 2/2. Quis dizer, a fila está muito grande. Se a fila estivesse pequena, era 4/16, bem devagar. Então eu comecei a acelerar. Subitamente parou diante de mim uma senhora, e quando eu estava assinando o livro, ela me disse, com certo ressentimento: pelo menos olhe-me. Eu levantei a cabeça e ela disse: eu entrei na fila para ver o senhor de perto, não para assinar livro, e o senhor nem me olha. Eu caí em mim, segurei-lhe a mão e disse-lhe: perdoe-me. Realmente, eu estava agora na velocidade do Rio de Janeiro, tudo é tão rápido que perdi o contato humano. Agradeço a senhora por ter me advertido. Ele disse: mas como? Eu digo: sim, senhora. Se a pessoa não me diz nada, eu penso que está tudo bem. A mediunidade não me leva a saber de coisas que eu mesmo posso descobrir. Quanto eu lhe agradeço. Apertei-lhe a mão e perguntei: então, que tal de perto? Ela disse: é melhor do que de longe. Eu disse: graças a Deus. Então já sabe, o auditório todo pode passar na fila para ver de perto. Então eu comecei a descobrir essas pequenas alegrias, as lições do cotidiano, e a descobrir quanto nós podemos ser felizes e como desperdiçamos a felicidade com queixas, com recriminações. Mas dizíamos que a psicologia apresentava 2 ordens de fatores que levam aos conflitos existenciais. O espiritismo propõe um terceiro: o relacionamento dos espíritos conosco, as obsessões, a interferência de seres desencarnados em nossas paisagens mentais, levando-nos a transtorno de vária ordem e ao desvio, à fuga para os vícios do alcoolismo, da sexolatria, do tabagismo, da drogadição e mesmo os transtornos mais profundos da esquizofrenia e até do autismo. Vivemos num mundo de energias, e aqueles que desencarnaram permanecem com o seu campo mental ativado quando despertam. Aqueles a quem magoamos, a quem prejudicamos, voltam a cobrar-nos o ônus da nossa intemperança, e começam às vezes sutilmente, através da inspiração perturbadora e pessimista, em um monólogo que se transforma num diálogo, e que volta a ser um monólogo quando se apossa das nossas faculdades mentais e da nossa organização sensorial. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, asseverou com propriedade que nem toda loucura é loucura, mas também que um grande número dos chamados loucos é constituído por obsidiados. Mas ao encerrar o Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje lançamos em edição especial nesse evento, diz Allan Kardec: a obsessão, quando muito prolongada, transforma-se em loucura, porque afeta os neurônios cerebrais, necessitando de terapêutica médica e de assistência magnética.
É necessário, disse Jesus, que vigiemos as entradas do coração, não guardando ressentimento de ninguém. Se alguém nos fez um mal, o problema é dele. Nós continuamos como somos. Se alguém nos elogia, também permanecemos como estamos. Não valorizemos essas perturbações que nos levam às lutas terríveis, às competições, à busca de um lugar ao sol, derrubando alguém que está à nossa frente. Saibamos lutar com honradez, tendo a certeza de que a nossa hora chegará, e façamos esforço por lográ-la, sem prejudicarmos a ninguém. Se prejudicamos alguém, peçamos desculpa. Se ele nos não desculpa, o problema é dele. Se alguém nos prejudicou, desculpemos. Esta é a segunda regra da saúde integral, que poderia ser sintetizada na frase de Jesus: não fazer a outrem o que não desejar que outrem lhe faça. Então as obsessões aí estão em campo aberto. E qual a terapêutica para as obsessões? A prece, a oração, que muitos esquecemos, substituído pela reza, pela repetição de palavras, sem nenhuma anuência do sentimento. A paciência, recomenda Allan Kardec. A ação da caridade, porque o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Não é importante que façamos o bem a quem prejudicamos. Nós prejudicamos a lei de ordem e de equilíbrio. Ao fazermos o bem a outrem, estamos regularizando-nos perante a consciência cósmica. E através das reuniões específicas da doutrina espírita, chamadas desobsessão, que não necessitam da presença do paciente, porquanto os benfeitores espirituais, notando o interesse do paciente modificar-se, abrindo-se a novas perspectivas de felicidade, removem os agentes perturbadores e trazem-nos para que sejam esclarecidos, porque no fundo não chegam a ser perversos nem mal, são apenas doentes, ignorantes da realidade, e poderão despertar e deixar-nos, para que através do bem que façamos, encontremos a nossa felicidade. Então a ciência, aliada à tecnologia, que nos deram tanta coisa, ciência e tecnologia, também nos abrem os horizontes espirituais na religião, para podermos entender o sentido da vida, e por meio de elementos de natureza moral, encontremos a nossa trajetória de felicidade. Gostaria de dizer isto, em outras palavras, narrando uma experiência que acompanhei na cidade de Santa Mônica, em uma viagem aos Estados Unidos há 4 anos. Acompanhei pela televisão e mais tarde pelos jornais a história de uma criança que estava morrendo de leucemia. A criança contava 6 anos, de nome Bill. Naquele dia, o cancerologista chamou a sua mãezinha e disse-lhe: senhora, nenhuma esperança para Bill. Mas doutor, meu filhinho é tão jovem, tem 6 anos. A leucemia perniciosa é cruel. O transplante de medula não trouxe o resultado esperado. Nós temos aplicado plasma, temos feito transfusão de sangue, e a rebeldia da doença tudo transforma em caos. Mas doutor, quanto tempo tem meu filho de vida? 1 semana, senhora. Hoje é segunda-feira, um pouco menos, no máximo até sexta-feira. O pior é que ele vai experimentar dores muito cruéis. Vamos ter necessidade de sedá-lo. Mas doutor, é meu filho. Eu sei, mas eu sou médico, eu não sou Deus. Saiu. A senhora ficou arrasada, adentrou-se pela unidade de terapia intensiva e olhou o filho pálido que estava dormindo.
As lágrimas corriam-lhe quando ele despertou e, olhando-a, perguntou: mamãe, você está chorando, mamãe? Ah, meu filho, preocupações. Mamãe, chegou a hora? Não, meu filho. Qual? Você vai ter uma vida longa, a ciência. Mamãe, chegou a hora. Bem, meu filho, o seu organismo não está reagindo. Mamãe, quantos dias? Oh, Bill, só Deus o sabe. Mamãe, quantos dias? Bem, meu filho, eu não tenho ideia. Alguns. Então Bill chorou. Ah, mamãe, que pena. Eu gostaria de, quando crescesse, eu gostaria de tornar-me bombeiro voluntário para salvar vidas, mamãe. Cerrou as pálpebras e as lágrimas prosseguiram. A senhora teve um insight. Correu ao telefone e ligou para o corpo de bombeiros. E quando alguém atendeu, ela disse: eu necessito de falar ao comandante. Pois não, senhora, é ele, comandante. Meu filho está morrendo de leucemia. Ele tem menos de uma semana, até no máximo sexta-feira. Será que o senhor poderia mandar um bombeiro uniformizado para que meu filho visse? Ele anelava, ele gostaria de ser bombeiro voluntário quando crescesse. E do outro lado, o comandante disse: senhora, eu poderei fazer muito mais. Ó, comandante, o que é que o senhor pode fazer muito mais? Posso torná-lo bombeiro voluntário. Na próxima quarta-feira, dessa a 8 dias, estarei conferindo diplomas a bombeiros voluntários. Se a senhora me der os dados de seu filho, confeccionaremos para ele o uniforme aqui, o capacete, a botina, e poderemos dar-lhe o diploma. Mas será na outra quarta-feira, daqui a 10 dias. Mas, comandante, senhora, vá até ele e diga que se ele deseja ser bombeiro voluntário, minha primeira ordem é: proíbo de morrer até a outra quarta-feira. E espero que ele me obedeça. Ela saiu correndo e disse: Bill, na rolha, mas você não pode morrer antes, Bill. Você tem que viver até a outra quarta-feira. Ele teve uma descarga de adrenalina, corou, ela tomou as medidas, voltou ao telefone e Bill não morreu. Na outra quarta-feira, uma ambulância levou o menino. Ele estava acompanhado por uma enfermeira, NU, pelo seu médico, pela mãezinha, e estava recebendo transfusão de sangue. Ao chegar ao corpo de bombeiros, foi colocado numa cadeira de roda, levado a uma sala, vestiram-no, trouxeram-no, colocaram-no na fila inicial. O comandante ia levantar a bandeira. Cantava-se o hino nacional americano. O comandante olhou para Bill: bombeiro, ajude-me a hastear a bandeira. A mãe levou no carro de rodas e ele viu a bandeira do seu país tremular no alto do mastro. Recebeu o diploma. Quando a solenidade estava encerrando-se, soou um alarme. Era sinal de um incêndio. O comandante correu à sala de controle e pôde perceber onde era o incêndio. Os computadores revelaram, inclusive, a gravidade. Era um pequeno foco. Ele teve uma ideia: bombeiro Bill, um incêndio, vamos apagá-lo. Bill olhou para o médico. O médico meneou a cabeça afirmativamente. E agora ele ia num carro do corpo de bombeiro, a sirene aberta, o comandante dirigindo, ele no colo da mãe e o médico. Chegaram ao local do incêndio. Desenrolaram-se as mangueiras. Bombeiro Bill, ajude-me. A mãe trouxe-o. Ele segurou a mangueira e viu o incêndio apagar-se. Foi levado de volta ao hospital. 3 dias depois, ele começou a morrer. O médico chamado disse: poucas horas, senhora. Ela, muito emocionada, correu ao telefone.
Quero falar com o comandante do Corpo de Bombeiros. É ele, senhora. Aqui fala a mãe do bombeiro voluntário Bill. Pois não, senhora. Comandante, meu filhinho está morrendo. O senhor mandaria um colega dele uniformizado para ser a última visão que ele tem na terra? Senhora, eu posso fazer muito mais. Que pode fazer muito mais. Avise ao serviço social que iremos aí em vários carros com as sirenes abertas. Mas não é para apagar nenhum foco de incêndio. É para despedirmos-nos do nosso colega. Mande avisar em todas as alas. Diga-me qual é o edifício, o piso. Deixe a janela aberta que entraremos por ali. Ela correu, avisou ao serviço de proteção hospitalar. Os alto-falantes pediram aos pacientes que tivessem calma. Os bombeiros vinham despedir-se de um colega. Menos de 20 minutos transcorridos, as sirenes abertas eram um verdadeiro inferno. Uma escada Magiros caiu no peitoril da janela. E à frente vinha o comandante com a machadeta, 11 bombeiros voluntários e um corneteiro. Fizeram um semicírculo em torno do leito de Bill, que estava morrendo. O comandante olhou para ele e disse-lhe: bombeiro Bill, a sua missão na terra está encerrada. Viaje em paz. Diga ao grande chefe que pode contar conosco aqui na terra. Em seu nome estaremos atendendo as vítimas das calamidades, incêndios, terremotos, inundações, quaisquer problemas que envolvam vidas. Agora eu autorizo, bombeiro Bill, morra em paz. O corneteiro começou a tocar silêncio, a música dos campos de batalha quando morre um herói. O hospital fez silêncio e as lágrimas correram pelos pacientes. E Bill viajou na direção do grande chefe para dar notícia da terra. Senhora, eu posso fazer muito mais. Todos nós podemos fazer muito mais em favor de uma terra feliz. O Evangelho diz: se alguém te pedir a manta, dá-lhe também a capa. Se pedir-te para marchar 1000 passos, vai 2000. Seja você aquele que faz algo mais. Deus somente o essencial. Que todos nós façamos algo mais, começando por nós, abandonando a queixa, a recriminação, o pessimismo, o mau humor, e abençoando a vida para dizer: meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz,
mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas suas mãos, mãos que aram, mãos que trabalham, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de cirurgias, de poesias, de psicografias, pelas mãos da caridade e da solidariedade, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu vejo aqueles que eu tenho amputado, marcado, paralisado, que não se podem movimentar, e eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. Não é importante que esse lar seja um apartamento de luxo, um triplex, uma mansão, uma casa no caminho, um ninho, numa favela, seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem aí reclamarei, porque pelo contrário eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.